Olá, convido você a viajar no tempo. Estamos em novembro de 1957. Fazia pouco mais de um ano que o presidente Juscelino Kubitschek havia inaugurado a primeira obra da nova capital, que foi o Palácio de Tábuas, também chamado de Catetinho. A terraplanagem do que viria a ser a Praça dos Três Poderes estava concluída. Toneladas de terra foram remexidas para criar os platôs, com os desníveis que elevam a esplanada dos ministérios e dão destaque aos palácios do poder. Eu falei palácio, sim, no plural. Na Praça dos Três Poderes existem 3 palácios. Um deles é este, onde está o estúdio da TV Câmara. É o Palácio do Congresso Nacional. Sua arquitetura singular, com 2 prédios gigantes, unidos em formato de H e 2 cúpulas circulares imensas, uma voltada para cima e outra para baixo, sobre uma laje que parece estar suspensa no gramado, virou sinônimo de obra do seu criador, o arquiteto Oscar Niemeyer. Tornou também um dos principais cartões postais de Brasília, cidade que é um verdadeiro museu de arquitetura modernista a céu aberto. Pois bem, o Palácio do Congresso Nacional está fazendo 65 anos este ano. Ele foi inaugurado junto com a cidade que passou a ser a capital federal de todos os brasileiros em 21 de abril de 1960. Alguns de vocês, telespectadores, aqueles que moram aqui ou já conhecem Brasília, ou mesmo aqueles que ainda só viram imagens da cidade pela TV ou por fotografias, já imaginaram como foi construir esse prédio, toda essa estrutura, e em tão pouco tempo? Pois é. Para nos contar um pouco da saga que foi a construção desse palácio, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que eu recebo, neste ponto de vista, o arquiteto Maurício Mata, que conhece bastante da história desse prédio. Seja bem-vindo ao Ponto de Vista, Maurício. Muito obrigado, William. Eu vou começar aqui explicando um pouquinho de quem é você para os nossos telespectadores. O carioca Maurício Mata formou-se em arquitetura pela Universidade de Brasília em 1981. Tem uma pós-graduação também na UNB em gestão de projetos e foi o diretor da coordenação de arquitetura do departamento técnico aqui da Câmara dos Deputados, onde ele ingressou em 1981, logo após formado. Durante 35 anos, ele esteve à frente de todos os projetos de arquitetura que envolveram este prédio, o Palácio do Congresso Nacional e os seus anexos. Está aposentado desde dezembro de 2016. Mas de todas as conquistas dele, a que eu considero uma das maiores foi ter convivido com o criador, o genial Oscar Niemeyer. Pois bem, Maurício, eu começo essa nossa conversa de hoje perguntando como foi conviver com o criador Oscar Niemeyer? Olha, a princípio foi um grande privilégio, porque ele era uma pessoa muito especial, muito simples, costumava dizer que bastava chamar de Oscar, e era muito divertido também, e muito criativo, sabe? Foi um privilégio enorme. O escritório dele era realmente uma coisa fantástica. Nas sextas-feiras, por exemplo, iam várias pessoas para lá, Ferreira Goulart, Darcy Ribeiro e tantas outras pessoas, e ali havia uma grande conversa, onde falava-se de política, de arte, de arquitetura, tudo isso. Ele era uma pessoa multifacetada. E por isso essa cidade tem essa característica tão rica, porque ele agregou muito em torno de si, né? Os artistas, né? Exatamente. Maurício, antes de começarmos essa nossa conversa, você que viveu 35 anos aqui, mas não conheceu talvez o momento da construção, porque você ainda não estava aqui, estava fora da cidade. Eu vou convidar você a assistir comigo um rápido vídeo com algumas imagens daquele tempo em que foi construído esse prédio.
inspirador, né? Esse comentário, eu queria saber de você, o que te remete vendo isso tudo aí? Olha, isso é fantástico, porque era uma coisa absolutamente inédita, não é? O Niemeyer era um gênio e somado ao talento do Lúcio Costa, que foi o grande mentor de tudo isso, foi o autor do projeto urbanístico, ele desenvolveu os palácios com a mesma competência que Lúcio Costa elabora o plano. E tem uma história muito interessante para contar, que é quando você desce a esplanada, você tem um caminho quente, debaixo de um sol abrasador, que você vem da rodoviária, onde é chamada escala gregária, onde se estão juntos ali todas as coisas de primeiras necessidades, escritórios, shoppings, essa coisa, e desce em direção ao ponto mais importante da cidade, que é a Praça dos Três Poderes, a sede do poder. E aí você tem uma viagem, primeiro uma caminhada muito longa, debaixo de um sol abrasador, que uma vez me perguntaram, mas por quê? Por que não tem um trenzinho? Uma coisa, eu falei assim, olha, quando o povo de Israel sai do Egito em direção à Terra Prometida, eles levam 40 anos para atravessar um espaço de pouco mais de 200 quilômetros. Eles saem de lá, mas nenhum dos velhos entra, só os novos. Eles precisavam se transformar. Então, essa caminhada é uma caminhada simbólica. Eles saem do Egito depois de 400 anos de escravidão, um povo. Mas quando eles entram na Terra Prometida, eles são uma nação. Então, essa caminhada tem esse sentido. A gente passa pela cultura, passa pela igreja, passa pelos ministérios, que são coadjuvantes nesse grande espetáculo, depois do Palácio do Itamaraty, da Justiça, que são os interlocutores com as autoridades estrangeiras, as autoridades internas, e a Praça dos Três Poderes, que está inserida num triângulo equilátero, 3 lados iguais, e que traz ali as ideias de Montesquieu, da nova forma de governo, os 3 poderes. Você tem equilibrados, porque equilibrados. Todos os lados todos são iguais. têm o mesmo valor, mas no ponto de fuga dessa grande perspectiva, você tem o poder do voto, o poder do povo. Está o Congresso Nacional. Está o Palácio do Congresso. O Palácio do Congresso Nacional, exatamente. Eu queria aproveitar e fazer a pergunta, por que Palácio do Congresso Nacional? Porque esse nome Palácio remete... Palácio, a gente, quando falava antigamente, lembrava aqueles prédios antigos, aquelas construções suntuosas. Não que aqui não seja grandioso, mas por que esse epíteto Palácio? Palácio das grandes decisões. As grandes decisões, sempre desde a antiguidade, vêm tomadas dentro de um palácio. E ali, então, nesse palácio, as grandes decisões são tomadas a partir dos anseios do povo. Tanto é que quando a gente vem e atravessa isso tudo e a gente está chegando no Congresso, Niemeyer, de uma forma espetacular, ele afunda toda a parte do palácio onde estão as salas de trabalho, deixam só os 2 plenários em evidência e aqueles 2 prédios atrás, que são prédios administrativos, de burocracia, etc., e faz ali uma composição muito plástica. E a gente tem, nessa descida, um grande anfiteatro, ou seja, o povo vem, caminha por esse sol abrasador durante esse tempo, é cansativo, chega com sede, como se estivesse atravessando o deserto, chega naquela praça, se manifesta. Isso aconteceu e, de fato, nós só percebemos como isso funcionaria depois das eleições diretas. Quando começa a campanha pelas diretas já, que o povo toma conta daquela praça, aí eles percebem que aquele espaço é um espaço criado para eles, é o anfiteatro, é a praça do povo, é onde eles chegam e gritam para o Congresso Nacional, porque é ali que a vontade deles é manifesta. Que é esse gramado que orna a nossa frente aqui. Exatamente. Né? E que se encontra com a esplanada dos ministérios, que é vazia, mas é vazia para recepcionar a população. Exatamente, exatamente. Então, o grande espetáculo é ali. Depois, o que é votado aqui passa pelo crivo do Supremo Tribunal Federal para ver a questão da legalidade e depois vai para o Executivo. Então, já na Praça dos Três Poderes, já é um segundo estágio. Depois de o clamor ser atendido no Congresso Nacional, aí ele vai para o Supremo e vai para o Executivo. E ali, então, tem um espaço também para as pessoas se manifestarem. Me conta um pouquinho do que você sabe desse prédio. O que o Niemeyer pensou quando ele concebeu essa arquitetura completamente inusitada, nunca se tinha
visto nada parecido no mundo, não tinha ideia disso. Eu sei que ele era discípulo de alguns arquitetos, você já citou Le Corbusier, mas nada se parece com essa nossa arquitetura deste prédio aqui. Ele sempre foi um cara inédito, né? Ele teve grandes mestres como Corbusier, como o próprio Lúcio Costa, etc. Mas ele foi um homem da plástica. E nós não podemos esquecer que junto com ele a gente tinha uma outra figura genial, que era o Joaquim Cardoso, um calculista que foi também poeta, que foi também artista, que foi poliglota, falava várias línguas, escrevia muito bem, fazia poesias, era uma pessoa, foi uma geração muito especial. O Niemeyer, com o seu jeito de menino, era muito engraçado, a gente chegava no escritório, porque era totalmente informal, e as brincadeiras e tal. O gênio do Joaquim Cardoso por trás, que por trás de um calculista a gente sempre imagina uma pessoa sisuda e quadradinha, era completamente diferente, era um poeta. Era um cara que falava várias línguas, era um cara que estudou até árabe para estudar as grandes equações, os grandes matemáticos árabes. Esse clima todo, com o Lúcio Costa, o grande maestro, que inclusive não nasceu no Brasil, nasceu na Europa e ficou lá até os 15 anos. O pai dele era engenheiro naval, foi para lá acompanhar uma encomenda da Marinha Brasileira. Ele nasceu e ficou até os 15 anos. Quando ele volta para o Brasil, ele falava melhor francês e inglês do que português. E trabalhou na assessoria do ministro Capanema, da Educação, Saúde e tal, que eram prioridades do governo de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, na época, que estava começando... Getúlio, ainda em elaboração dessa infraestrutura para o crescimento urbano no Brasil. Então, nesse momento mágico, a gente tem essas pessoas, esses protagonistas fantásticos. Lúcio Costa, com toda essa sofisticação e essa capacidade de entender o mundo. Eu imagino porque quando eu era jovem, a gente não conseguia viajar. Na época que eu era jovem, a gente vivia um período mais difícil, um período militar que era muito difícil poder viajar. Ele veio de fora, então ele tinha muita bagagem que nós não tínhamos acesso. E aí, junta Niemeyer, que era uma pessoa extremamente criativa, e o poeta do cálculo, que era Joaquim Cardoso. Então só podia sair coisa boa, inclusive discípulos da antropofagia, que vai e volta, permeia toda essa criação aqui. E ele se junta com outras pessoas que a gente vai falar daqui a pouquinho, tipo Buller Marx, Atos Bucão, a Mariane Perretti, entre outros todos, né? E sem contar que tudo isso regido pelo grande maestro chamado Juscelino Kubitschek. Isso, exatamente, um visionário, né? Voltamos ao Palácio do Congresso Nacional. O que você estava começando a contar das ideias que ele era, foi um trabalho plástico, mas o que mais? O que você conta mais de como ele concebeu isso? Ele imaginou o que é este, que eu chamei simbolicamente de um H, o que é essa cúpula para cima, o que é essa cúpula para baixo? Explica para os nossos telespectadores, os que já conhecem ou os que ainda não conhecem, o que significa isso, por favor. O Niemeyer trabalha muito com a figura plástica, mas que é a forma e função. Então, o que é mais importante num plenário de discussões políticas? É o que nós aprendemos com Roma, o plenário redondo, em todos estão de frente uns para os outros. Então, o plenário maior, porque a Câmara tem os representantes do povo. A quantidade de deputados é maior do que a quantidade de senadores. Já o Senado representa os interesses do Estado e das minorias. Então, é uma quantidade menor de senadores. Os mandatos também são diferentes. Na Câmara, são 4 anos. No Senado, são 8 intercalados. Metade numa eleição, outra metade na outra. Então, no plenário da Câmara, que representa os interesses do povo, ele colocou um prato para cima, porque ali ele fez uma grande arquibancada para que o povo assistisse o que os seus escolhidos estavam discutindo, se eles realmente estavam cumprindo com aquilo que estava prometido. Para quem não conhece aqui ainda, então dentro dessa estrutura que a gente vê de fora, aquela cúpula para cima, existem galerias. É uma galeria imensa para o público. Que as pessoas têm acesso. Tem acesso, elas entram por ali e assistem o que está acontecendo. E no caso do Senado, é o convexo. É uma galeria menor porque você tem menos pessoas participando, que são os interesses do Estado e das minorias. Então, a galeria é menor e a quantidade de senadores é menor. Então, uma ficou menor do que a outra, por razões óbvias. E aí ele pega esses 2 prédios e desloca para fazer um equilíbrio como se fosse uma balança. Como se você trouxesse para cá o peso suficiente para aquilo equilibrar. E aí, para aquilo ficar bem leve, como se estivesse flutuando, ele cria essa depressão. Brasília é muito plano e de longe você não vê, você só vê aquela lâmina e aquelas duas
cúpulas, como se estivessem flutuando ali em cima, e os dois prédios como se fosse a estrutura da balança. E ali na frente, então, tem a descida onde o povo está se manifestando. E o caminho até lá. Você citou o Joaquim Cardoso, que foi o grande calculista, e você dirigiu aqui a área de arquitetura da casa por 35 anos, e conta uma história que eu acredito que seja verdade, que esta cúpula, nessa posição, ao longo desses 65 anos, nunca teve nenhum reparo. Ela nunca se mexeu, ela nunca abriu, ela nunca teve qualquer avaria, porque o cálculo foi tão bem feito e tão bem construído que nada aconteceu. É isso mesmo? Eu inclusive, tive um grande professor chamado José Carlos Susequinde, que foi discípulo do Niemeyer, do Lúcio Costa e do Joaquim Cardoso, sobretudo, um dos maiores calculistas desse país. Tinha uma empresa chamada Promon Engenharia, e uma vez nós queríamos abrir um vão aqui para fazer uma saída mais aberta para deslocar as pessoas de dentro do plenário. E aí levei os cálculos do Joaquim Cardoso para o Susequinde, que foi o nosso mestre, né? E ele ficou uns 3 meses com esses cálculos, estudou, depois chegou, me devolveu e falou assim, olha, não mexe nisso, porque isso é uma coisa orgânica. Isso aí tem tanta poesia de cálculo por aí, que é melhor a gente não mexer. E nunca teve uma fissura, um trabalho, nada que tivesse que nos preocupar. Essa estrutura, ela funciona perfeitamente há muitos anos. É uma obra de arte. Tá certo. E aí você está falando do lado de fora, por enquanto, né? Das duas, da parte externa. E a gente, quando entra, como é que é? Conta pra gente o que você conhece, o que você sabe. O que o Niemeyer pensou quando ele projetou a parte interna deste palácio? A ideia é que fosse transparente. Aliás, todos os palácios transparentes, para que houvesse transparência. O Brasil estava começando uma nova história. A antropofagia tinha transformado muito a percepção que os outros países tinham de nós e a nossa percepção a partir daquilo que a gente queria construir nesse país. Então, todos os prédios são muito transparentes. A gente tem umas persianas, umas coisas, mas eles são transparentes. E ele era transparente dos dois lados. E o que acontece? Hoje não é. Hoje a gente tem, no edifício principal, ali embaixo dos plenários, a gente tem uma parte fechada no Salão Verde, que tem um painel muito bonito do Atos Bulcão, chamado Ventania, e tem umas aberturas em cima por onde a luz passa, um jardim, e aquilo tem um certo movimento. O painel de azulejos, inclusive, tem um movimento como se fossem folhas caindo e tal, e isso para substituir a transparência anterior. Por quê? Porque no período em que houve o regime militar, houve também um breve período de parlamentarismo. E aí aquele Salão Verde, que é a Praça do Encontro, ele foi todo ocupado com salas de políticos, de partidos, essas coisas todas, assessorias e tal. E aí acabou a praça. E a praça é uma coisa muito importante em qualquer lugar, em qualquer cidade. É onde você chega, descansa, olha, se posiciona, percebe as referências e onde as coisas acontecem para que você possa conviver com tudo isso. Então ele falou, olha, nós temos que reconstituir esse Salão Verde, essa Praça do Encontro. Então ele fez uma parede de concreto, onde tem exatamente esses azulejos, que é um apoio, e emendou aquela laje de cima e criou todas essas salas. Logo depois, nos anos 70, quando acabou esse período, ele transferiu essas estruturas todas para lá. E aí, ali foram sendo colocadas lideranças partidárias, etc., o gabinete do presidente, vice-presidente. Então, isso tudo passou para lá. Infelizmente, houve esse bloqueio. Mas aí ele faz aquele painel, aquelas aberturas, pede ao Atos para fazer uma coisa que desse movimento, coloca um jardim ali, que foi feito pelo Burle Marx, de tal maneira que a luz, quando passa ali, a sombra tem um movimento, as plantinhas, quando batiam o vento, elas mexiam também, e o Atos, de uma maneira sensacional, com muita arte, muito talento, faz os azulejos que, de tal maneira, parece que quando o vento bate e a luz passa por ali, são folhas caindo. E esse painel, que não havia sido batizado antes, quando a Câmara institui aqui a visitação, etc., ela coloca para as pessoas fazerem comentários. E um estudante coloca assim, é verdade que esse painel chama Ventania? E não tinha nome. Porque as obras do Atos Bulcão, não tinha nome, ele não dava não tinha nome. Mas aí eu levei isso para ele. Ele era um grande parceiro, fez vários painéis aqui, né? E aí levei para ele e falei, Atos, olha só, um jovem estudante falou isso aqui. Ele falou, ótima ideia, Ventania. A mesma coisa foi a obra de arte da Mariane Perretti,
que é um vitral muito bonito, que parece uma água passando, e um estudante botou Araguaia. Ela falou, ótimo, chama de Araguaia. Agora, quando esse salão é recriado, há um cuidado para que isso não aconteça de novo, a ocupação dele. Então ele coloca obras de arte. O Oscar costuma dizer que ele gosta de integrar a obra de arte à arquitetura, porque tudo é arte, e é verdade. Mas ali tem uma coisa estratégica também. Ele coloca as obras de arte de tal maneira que você não consegue mais dividir aquele espaço em salas. E aí você não perde essa praça. Você tem um painel de Cavalcanti, não é isso? Tem um de Cavalcanti, você tem um painel do Atos, você tem um pedaço do anjo da catedral, que é uma coisa fantástica. Sesquiate, né? Do Sesquiate. Por que aquele pedaço do anjo? Não sei, o Niemeyer queria que os anjos parecessem estar flutuando. Então ele pede ao escultor para fazer o Sesquiate, para fazer um anjo bem leve, que ele quer um cabo bem fininho. Então isso ele lá faz na catedral. Lá na catedral. E aí ele faz um molde de um anjo em bronze, como era a fundição comum para esse tipo de obra, e depois ele faz em alumínio, numa liga de alumínio, e calcula a diferença de peso, que dá uma diferença grande. E com isso ele coloca um fio bem fininho na catedral para parecer que esses anjos estão voando. E aí o molde original... O molde original vem para o Salão Verde, que é colocado ali estrategicamente, de tal forma que entre as outras obras de arte não permite mais dividir aquilo em salas. E aí é preservado o Salão Verde. E hoje é um local das manifestações, né? Das manifestações, dos encontros, sobretudo. Uma outra história importante de contar é a do café. O café no Salão Verde foi colocado exatamente para que o público compartilhasse disso também. O que acontece no Rio de Janeiro, a Assembleia lá, eram só os deputados que tinham acesso ao café. Então, quando ele coloca ali fora, você tem os deputados, você tem os jornalistas, você tem os transeuntes que passam ali, e acontece uma coisa muito interessante. Você, às vezes, está ali num intervalo de sessão, tem deputados conversando, chega alguém, que pode ser um jornalista ou uma pessoa qualquer, e interpela o deputado, olha, aquele negócio que o senhor falou e tal. Então, isso é democracia. Esse café tem um sentido importantíssimo ali. Foi uma grande jogada do arquiteto ali. Me conta um pouquinho da concepção do plenário. O que você sabe, o nosso plenário, que hoje é batizado em homenagem ao grande Ulisses Guimarães, doutor da democracia, né? O responsável pela Constituição de 1988. Quais são as grandes curiosidades ou qual é a história que está por trás daquele plenário, por favor? Esse plenário tem uma história muito interessante que ainda não foi contada, mas dá para a gente perceber que faz todo sentido. Primeiramente, ele tinha 242 lugares, menos de 250 lugares. Então as mesas eram bem afastadas e a tribuna com o presidente ficava bem mais alta. O piso dela ficava 1,80 m de altura do piso de baixo, das mesas de baixo dos deputados. Então ele ficava lá em cima, o presidente, com a mesa diretora, dirigindo a sessão, bem distante. O rei e os seus súditos ali embaixo. Mais tarde, houve o aumento dessa quantidade para 420 deputados. E aí essas cadeiras tiveram que ser agrupadas mais próximas, tivemos que diminuir aquele espaço e abaixar aquela altura, porque à medida que você chegava, os deputados mais perto, eles não podiam ficar olhando para cima, então teve que abaixar um pouco. Então ela passou para 1,5 m, mais ou menos, de altura, com a mesma configuração. E aí então o rei chega mais perto dos súditos, etc. E aí é construído para a Constituinte um banheiro feminino que não tinha no plenário. Aí as mulheres, até então, só tinha banheiro masculino. E as mulheres, as deputadas... Tinham que ir lá fora, tinham que ir lá fora. E também não tinha um cafezinho nem nada. Vem a Constituinte, então, quando isso é feito, então é feito esse banheiro feminino e é feito um café lá dentro. Só um cafezinho, para que ele não precisasse sair toda hora. As sessões duravam a noite toda. As sessões viravam à noite, né? Viravam à noite. Então isso acontece. E agora, mais recentemente, com a divisão de muitos estados, etc., e aumentou ainda mais a quantidade de deputados, hoje são 513, isso teve que ser adensado mais uma vez. Então, mais uma vez, se diminuiu a altura da mesa, ela agora tem 1,30 m, e aí, os taquígrafos ali na frente, e aí apertou um pouquinho mais também os deputados. E aí entraram ali em cima os deficientes físicos. Nós tivemos que fazer um sistema de acessibilidade sem mecanismos, sem elevadores, sem nada, porque... Teve que criar uma rampa. Uma rampa era o ideal, porque você botar um elevador, pode ele não funcionar na hora, e é pior ainda para discriminar aquela pessoa que está, às vezes, numa cadeira de roda. Então,
trouxe mais para baixo. Então, acho que o melhor exemplo de democracia na arquitetura acontece dentro do plenário com essa evolução. Ele começa lá em cima, o rei lá em cima, distante, mandando, soberano, depois ele vai descendo, o público vai aumentando e depois vem os excluídos. As mulheres ganham seu banheiro, os portadores de necessidades especiais ganham acesso e o direito a comandar a sessão. Isso foi muito bacana. Sem pedir para ninguém, né? Sem pedir para ninguém. E tem um caso, eu sei que você participou, que foi bastante especial, a arquitetura se envolveu também, que a gente recebeu uma deputada, na época, tetraplégica, né? E vocês tiveram que fazer todo um trabalho para recepcioná-la, né? Foi. A deputada Mara Gabrilli, uma mulher brilhante, hoje simpaticíssima, senadora. Hoje senadora, e foi desenvolvido para ela, inclusive, um sistema específico de votação. Todos sabem que a votação do plenário hoje é eletrônica, não é papel, né? Também não é um botão que você aperta. É uma senha, uma coisa mais complicada. Então, para que não haja, que não possa ser violado, né? É um problema de segurança. E quando ela chegou, ela não tinha mobilidade para atender o padrão normal. Ela não mexia absolutamente nada, né? Nada. Não dava nem para botar a impressão digital. E sobretudo, para dizer sim, não e abstenção. Então, o que foi feito? O nosso pessoal de TI da Câmara, super competente, desenvolveu um software, colocou uma tela na frente dela com uma câmera, onde ela se via, e através de expressões faciais que ela mudava a hora que ela quisesse e com detalhes mínimos que só ela sabia, ela poderia configurar sim, não e abstenção. Então foi feita uma estação para ela que foi inédita. Eu não conheço nenhum lugar do mundo que haja isso ou que tenha havido isso naquela época, quando foi feito aqui. E foi feito com prata da casa, com funcionários daqui. A gente tem muito orgulho disso. Além disso, tem outras tantas histórias aqui que orgulham você, que coordenou um grupo de arquitetos muito talentosos, não é isso? Você tem histórias que, assim, a gente, se for contar aqui, dão vários programas. Mas tem algumas especiais. Por exemplo, de ter descoberto aqui um dia um arquivo com as plantas originais e isso virar uma tese de doutorado de um dos seus funcionários da época, que é o arquiteto Elcio, não é isso? Na verdade, esse arquivo, nós tínhamos uma parte desse arquivo, mas todo esse arquivo de plantas originais de Brasília ia para o governo do Distrito Federal, para um grande arquivo. Num determinado momento da história, eles resolveram microfilmar aquilo. E eu fiquei sabendo e falei, poxa, e se esse negócio não der certo? Se esse filme apagar? E eles iam incinerar aqueles desenhos. Então nós pedimos ao presidente da Câmara, ele solicitou, o governador cedeu todos os originais para a Câmara, mais de 5.000 desenhos dessa estrutura toda do Congresso. E nós fizemos um arquivo fantástico e depois um colega fez um trabalho maravilhoso que conta toda essa história dos principais palácios, o Congresso, o Planalto, o Palácio da Justiça e o Palácio da Alvorada. Nós temos hoje tudo isso guardado e preservado na Câmara. Eu, num outro programa dessa série, eu recebi elogios e eu agradeci em nome do Departamento Técnico, que uma das nossas entrevistadas disse que de todos os órgãos que tem estrutura aqui na Praça dos Três Poderes, a Câmara dos Deputados, o Departamento de Arquitetura da Câmara, é o mais organizado e o mais responsivo, é aquele que tem detalhes de tudo. Nós inclusive temos, dentro dessa equipe multitalentosa, nós temos um especialista em planejamento urbano, chama Valério de Medeiros. Ele, inclusive, tem um doutorado nisso e ele tem um sistema de avaliação urbana, das conexões urbanas, para nos permitir entender o que é mais adequado em cada lugar a partir do trânsito das pessoas e das relações de tudo isso que existe, como é um planejamento que é utilizado em cidade. E essa metodologia foi aplicada num trabalho dele na Câmara e no Senado. Então, a gente tem hoje um diagnóstico do espaço com todas essas relações. Cada mudança que é feita, uma liderança que foi criada, um departamento que mudou de lugar, há uma avaliação completa de todas essas interferências, de ligações necessárias, de trabalho, de espaço, enfim, de tudo isso, que é fantástico, é um trabalho científico para fazer essas modificações. Nossa equipe, eu tenho muito orgulho dos meus colegas, porque são muito bons. Você falou aí de uma cidade, mas aqui é uma cidade, né? Os grandes números dizem, em média, a gente tem 15.000 pessoas transitando aqui. Isso. É muito maior do que vários municípios brasileiros, né? E nós temos uma estrutura toda para atendê-los, né?
os visitantes e os que trabalham aqui, série de restaurantes, estruturas de bancos, tem todo um serviço. Isso tudo tem que ser pensado também pela arquitetura, não é isso? É pensado pela arquitetura, e nós temos equipes aqui que trabalham 24 horas. A gente tem gente que vira à noite trabalhando. Por exemplo, ar-condicionado. Nós criamos a primeira central de ar-condicionado inteligente de Brasília. O que é isso? O ar-condicionado utilizado na Câmara e na maioria dos prédios é a partir de água gelada que passa em serpentinas, o vento é soprado ali e refrigera. Para gelar essa água toda, se você usa durante o dia, junto com todo o consumo de energia, o pico vai lá em cima. E a energia é cobrada pela hora de pico, como se fosse o dia inteiro naquele pico, porque ele não pode falhar. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um sistema de armazenamento dessa água gelada durante a noite e a madrugada, e ela é feita à noite e à madrugada. E de dia a gente só liga a bomba. Então, com isso, toda aquela energia que estava somada aqui, ela se igualou aqui, e aí nós distribuímos e reduzimos o consumo de energia da Câmara. Então, até esse tipo de trabalho. Não é só a questão urbana, de relacionamento dos espaços, onde as pessoas estão, banheiros, sanitários, copas, restaurantes, lanchonetes, mas até isso, até o consumo de energia, como é limpo aquele lago todo tem um sistema de tratamento da água para você não jogar fora e trocar. Tudo isso, o espelho d'água que tem aqui, né, que é fantástico, que completa a arquitetura, faz com que a arquitetura fique mais leve, né? Então tudo isso é fruto de muito trabalho. Tem algumas curiosidades aqui que eu queria que você nos ajudasse a explicar. Quando a gente traz alguém para aqui para o Congresso ou pede para um motorista de aplicativo trazer a gente até aqui, a gente fala assim, me leva na chapelaria. Aí os motoristas olham assim, o que é chapelaria? Eu devolvo a pergunta para você, o que é chapelaria? No antigo Palácio Tiradentes, onde funcionava a Câmara dos Deputados no Rio, e chamava Palácio Tiradentes porque ali era a cadeia velha onde Tiradentes ficou preso. Por isso, o palácio que foi construído depois era chamado Palácio Tiradentes. Então, no início, eles iam no dia da votação, eles iam de fraque e de cartola. E eles passavam por essa portaria, assinavam uma lista de presença e deixavam ali o seu chapéu, a sua cartola. Então, isso virou tradição, tanto na Câmara como no Senado. No Palácio Monroe também existia esse espaço. Eles chegavam, os parlamentares chegavam, assinavam ali a lista de presença, deixavam ali o seu chapéu, a sua capa e subiam para trabalhar. Então, quando foi feito em Brasília, manteve-se esse nome por uma questão de história, né? Você conviveu aqui com alguns dos grandes engenheiros também da cidade, porque a turma continuou trabalhando por aí. Como é que era visto, o que eles puderam ajudar nessa concepção do palácio aqui? O que você conta da estrutura do palácio, disso? Qual era a observação que eles faziam em relação ao prédio? Qual a visão dos arquitetos de fora? Você ouve muito, e até hoje eu sei que você recebe muita gente de fora, arquitetos, colegas seus de profissão, que vêm observar isso aqui. O que causa espanto? O que eles observam aqui? Olha, é o todo. Eu vou só contar um fato aqui. Uma vez eu acompanhei o diretor-geral, na época, o Dr. Sérgio Sampaio, numa reunião que houve em Genebra. Era uma reunião para os presidentes de parlamento do mundo todo, para tratar de questões grandes sobre migrações, etc., que estavam acontecendo, isso lá no começo dos anos 2000, né? E aí houve uma agenda paralela para os secretários gerais, que são exatamente esses diretores gerais que assessoram o presidente. Quando esses presidentes entravam para essa reunião específica, política, esses secretários ficavam esperando. Então criaram uma agenda paralela, onde cada parlamento, onde cada secretário-geral desse teve 10 minutos para apresentar alguma coisa sobre a sede do seu parlamento. Então todos se inscreveram lá e nós inscrevemos o nosso. E quando nós falamos dessa história da caminhada, do espaço para o povo se manifestar, da transparência, dos plenários, da solução plástica e de toda a poesia que existe entre forma e função, foi uma surpresa. E as manifestações foram tantas, as perguntas foram tantas, que em vez de 10 minutos, nós levamos mais de 20 minutos. Eu me lembro que nós levamos, na época, CDs, tinha CDs e pendrive, não teve para quem quis, tinha mais de 40, não sobrou, as pessoas não deixavam sair. Então, inclusive, parlamentos como o parlamento inglês, etc., os secretários gerais vieram conversar conosco para saber por quê. Porque nós estávamos vivendo uma época posteriormente,
aquela manifestação das diretas já. E houve os black blocs, as invasões, as primeiras invasões, e gente lá em cima. Então nós tínhamos aquela foto, as pessoas lá em cima tomando todo o prédio, conquistando aquilo tudo, e aquela confusão, polícia e tal. E eles falavam, mas como? Eu falei assim, mas ali é a casa do povo, é o lugar deles se manifestarem. Nós mostrávamos, e eles ficaram encantados com isso. Então foi assim, para nós foi assim, encheu o nosso coração de alegria, porque a gente sentiu que a nossa resposta antropofágica lá dos anos 60 ainda vale até hoje. O mundo se surpreendeu conosco, sabe? Isso nos encheu muito de orgulho, assim, de felicidade, de saber que estava dando certo. Da série Curiosidades ainda, por que o Salão Verde tem esse nome? É muito engraçado isso, porque é o seguinte, como eu falei, logo depois desse período de parlamentarismo, no início dos anos 70, então há uma mudança e eles resolvem desobstruir o Salão Verde, tirar aquelas salas, fazer aquela obra toda da parede e jogar as salas para lá e restabelecer a praça do salão. O piso ali era um piso de madeira, de uns taquinhos, chama parquet paulista, uns taquinhos muito difíceis de restaurar. E nós tínhamos 3 meses para fazer a obra. Eram 3 meses só e não dava. Então, depois de fazer obras de instalações, isso e aquilo, transferir paredes inteiras, vidraçarias inteiras e tal, quando chegou na hora do piso, que era a última coisa, não dava para restaurar aqueles taquinhos. Então chegaram os arquitetos na época, eu não estava aqui, mas os meus colegas que me antecederam, falaram, olha, presidente, nós vamos ter que botar um tapete. E estava o diretor-geral da Câmara na época, era o doutor Luciano Brandão, que depois foi ministro do TCU, e ele falou assim, e que cor? Eu falei, olha, nós só encontramos 2 cores no mercado. Tem um tapete verde, que tem X metros quadrados, e tem um tapete azul, que tem um pouco menos. Aí ele falou, não, então põe assim, tapete. E a cor? Não, o verde põe do lado da Câmara e o azul do lado do Senado. Então era muito engraçado que às vezes a gente chegava e as pessoas perguntavam, esse verde tem a ver com o Salão Verde que tem lá na Inglaterra, que os lords se reuniam no gramado? E coisa. Não, não tem, é porque só tinha tapete verde e tapete azul. Então ficaram os dois assim. Então faz parte da lenda urbana. Da lenda urbana, exatamente. Dentro da série Lendas Urbanas, você citou o Ventania. O Ventania, afinal de contas, foi montado aleatoriamente pelos trabalhadores ou o Atos Bucão decidiu a posição de cada um daqueles azulejos? Ele fez um esboço e ele falou assim, olha, se não quero que repitam, vocês têm que, porque não é uma peça só, são 3 peças mais uma branca. Então ele falou assim, então vocês vão usar tantas peças de cada modelo aqui e vão botar mais ou menos aleatoriamente. E mostrou um exemplo só. Mas os pedreiros é que, quando repetia muito, ele falou, não, tira daqui, muda um pouco. Então não pode isso ficar. É verdade. É verdade. Então é uma lenda verdadeira. É uma lenda verdadeira. Por que salão negro e salão branco? O salão negro, ele foi feito para as cerimônias mais, como é que se diz? Por exemplo, um velório, uma coisa assim, que precisam de um espaço mais contido e que tenha menos pessoas. Então, ali eram feitos os velórios dos parlamentares, etc. Então, o salão, ele achou por bem fazer um piso negro, uma coisa mais discreta. Já o salão branco é a grande entrada de todo mundo. Ele é maior e muito claro, até porque ele está naquele primeiro subsolo. Então, a gente vê aquele espaço bem branco ali, foi por isso. Tá certo. Você falou do espelho d'água que tem na parte, que eu estou apontando para trás, aqui na minha cabeça aqui, a gente está, a Praça dos Três Poderes está na minha posição aqui atrás, mas na parte entre o Congresso Nacional e a Praça dos Três Poderes existe um grande espelho d'água. Grande espelho d'água. Esse estava no projeto original. Esse estava no projeto original, para fazer ficar mais leve. Mas tem um outro espelho d'água na frente. Que história é essa desse espelho? Esse tem uma história muito bacana. E a gente vê que a arquitetura, ela acompanhou os anseios da população com a mesma coerência. O que acontece? Ao final do primeiro mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve uma tentativa de mudar as regras da Previdência e tal, que era uma coisa que vem desde lá de Getúlio Vargas. E era preciso fazer um reequilíbrio nisso. E houve uma reação muito forte do povo, e o povo invadiu aquilo ali, e invadia sempre para se manifestar, mas invadiu de uma maneira mais agressiva, entrou e quebrou tudo lá dentro. E aí, dentro aqui, você fala... Aqui dentro do palácio, do edifício principal, ali nos vidraças. plenários, aquelas vidraças entraram, quebraram tudo e tal.
E aí houve um momento de muita tensão. Isso foi invadido, foi quebrado, logo em seguida veio o recesso e aí falou, olha, nós precisamos fazer alguma coisa. A princípio, o senador Antônio Carlos Magalhães mandou botar uma cerca. O senador era o presidente do Senado, Congresso, e presidente do Congresso, né? Então ele mandou botar uma cerca, um alambrado, né, para conter. E aí chamou as pessoas, os colegas, para discutir. E aí nós chegamos e falamos para ele, olha, senador, que tal se a gente fizesse um laguinho ali para... Mas isso não vai segurar. Não, mas segura lá no Palácio da Alvorada. Ninguém atravessa aquele laguinho, não tem cerca. E a casa do presidente é uma coisa mais vulnerável ainda, e é um lugar muito afastado. Ele falou, tá bom, mas como vai fazer isso? O Niemeyer não vai deixar, não, a gente fala com ele. E eu fui ao Rio com mais 2 colegas e levamos a ideia para ele. Ele falou, mas poxa, vai botar um lago lá? Eu falei, Oscar, é melhor botar um lago que botar uma cerca. O povo invadiu, quebrou tudo. E não teve polícia que segurasse. Eu estava aqui nas invasões, nós éramos obrigados a ficar aqui também, para ver o que acontecia e o que a gente ia fazer. Nós éramos responsáveis pela manutenção e pela segurança, tanto quanto o pessoal da área de policiamento. Então, a ideia do espelho d'água por causa disso e tal. Aí ele, muito a contragosto, falou, não, eu quero pensar sobre isso. Me dá um tempo. Isso aí, eu e o colega fomos, esperamos. No dia seguinte, ele ligou para a gente, tinha feito o desenho, e fez o desenho. Não, então eu quero que faça assim e tal, mas eu quero que faça um parlatório aqui, virado para o povo, para o cara chegar lá e gritar, xingar o que for necessário. Falei, pô, nós vamos fazer uma estrovenga ali na frente. Era uma coisa que na hora assim foi um impulso que ele teve. Falei, não, tudo bem, a gente faz o parlatório. Trouxemos aqui, fizemos o laguinho, nós tivemos 3 meses para fazer essa obra. Foi uma obra incrível. Fizemos o laguinho, não fizemos o parlatório. E era uma obra assim que virava 24 horas e ali embaixo daquele laguinho existia uma rocha gigantesca onde era apoiado uma grua que ajudava a suspender pesos e tal para levar para a construção. E isso tinha que ser dinamitado, era dinamitado pelo Exército, o único que pode usar dinamite, e era de madrugada. Então a gente tinha que fazer aquilo de madrugada, a obra durava 24 horas. De manhã cedo lavava tudo e tal, e o desejo do senador, do presidente, Antônio Carlos Magalhães, de que na reeleição o Fernando Henrique descesse ali já com aquele laguinho pronto, se realizou. Nós conseguimos terminar, limpou tudo, ele foi, inaugurou, e o Fernando Henrique foi reeleito e já entrou com esse laguinho e nunca mais foi preciso de cerca, porque o laguinho sempre funcionou muito bem. Qualquer manifestação, as pessoas entram dentro d'água, esfriam a cabeça, os ânimos, e aí tudo funciona muito bem. A gente não perdeu essa característica tão importante da democracia, do acesso do povo à sua casa, ao Congresso. Aqui, afinal, a gente sempre chama de a Casa do Povo Brasileiro. A Casa do Povo Brasileiro, exatamente. Maurício, eu só quero agradecer a sua participação aqui com a gente. A conversa está ótima, mas o tempo nos leva ao fim da nossa entrevista aqui nesse momento. Eu te agradeço muito, agradeço a oportunidade, agradeço a paciência de todos que estão assistindo essa história e dizer que isso faz parte da minha vida e eu acho que deve fazer parte de todo brasileiro. Nós precisamos muito disso, nós temos um país fantástico e essa cidade, ela é a capital, uma das mais bem planejadas para o povo que tem, para a sociedade que tem e para o sonho que tem de um país melhor. E esta casa está aberta para isso, né? Exatamente. Maurício, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Eu conversei aqui com o arquiteto Maurício Mata no Ponto de Vista, que contou um pouco da história do Palácio do Congresso Nacional. Quer saber mais detalhes sobre tudo que tratamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar este programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Te vejo no outro programa dessa série. Muito obrigado por sua atenção.